Você tem ouvido termos como aprendizado de máquina, ciência de dados, redes neurais, aprendizado profundo. Entenda o significado desses termos de inteligência artificial para aplicar no seu negócio. Vamos supor que você tenha um conjunto de dados de imóveis como este, com o tamanho da casa, número de quartos, número de banheiros, se a casa foi recém-reformada, além do preço. Se você quiser criar um aplicativo móvel para ajudar as pessoas a precificar casas, então isso seria a entrada A, e isso seria a saída B, então isso seria um sistema de aprendizado de máquina. Em particular, seria um daqueles sistemas de aprendizado de máquina que aprendem mapeamentos de entrada para a saída ou de A para B. Então, o aprendizado de máquina geralmente resulta em um sistema de inteligência artificial em funcionamento, ou seja, é um software que, a qualquer hora do dia ou da noite, pode automaticamente receber como entrada essas A características de uma casa e fornecer B como saída. Então, se você tem um sistema de inteligência artificial funcionando, atendendo dezenas, centenas, milhares ou milhões de usuários, isso geralmente é um sistema de aprendizado de máquina. Em contraste, aqui está outra coisa que você pode querer fazer, que é ter uma equipe analisando seu conjunto de dados para obter insights. Assim, uma equipe pode chegar a uma conclusão como Pay. Você sabia que, se você tem duas casas de tamanho semelhante, com metragem quadrada parecida, se a casa tem 3 quartos, ela custa muito mais do que uma casa com 2 quartos, mesmo que a metragem seja a mesma? Ou, você sabia que casas recém-reformadas têm um valor 15% maior? E isso pode te ajudar a tomar decisões como, dado uma metragem semelhante, se vale mais a pena construir uma casa de 2 ou 3 quartos para maximizar o valor. Ou se vale a pena investir em uma reforma na esperança de que a renovação aumente o preço pelo qual você pode vender a casa. Então, esses seriam exemplos de projetos de ciência de dados, onde o resultado de um projeto de ciência de dados é um conjunto de insights que pode te ajudar a tomar decisões de negócio, como que tipo de casa construir ou se vale a pena investir em uma reforma. Os limites entre esses dois termos, aprendizado de máquina e ciência de dados, na verdade são um pouco nebulosos, e esses termos não são usados de forma consistente, nem mesmo na indústria atualmente. Mas o que estou apresentando aqui talvez sejam as definições mais comuns desses termos. Mas você não vai encontrar uma adesão universal a essas definições. Para formalizar um pouco mais essas duas noções, aprendizado de máquina é o campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Essa é uma definição de Arthur Samuel, feita há muitas décadas. Arthur Samuel foi um dos pioneiros do aprendizado de máquina, famoso por criar um programa de damas que conseguia jogar melhor do que ele próprio, o inventor, conseguia jogar. Assim, um projeto de aprendizado de máquina geralmente resulta em um software que executa uma tarefa, que gera B a partir de A. Em contraste, ciência de dados é a ciência de extrair conhecimento e insights a partir de dados. Portanto, o resultado de um projeto de ciência de dados costuma ser uma apresentação de slides, como um PowerPoint, que resume conclusões para que executivos tomem decisões de negócios ou que resume conclusões para uma equipe de produto decidir como melhorar um site. Deixe-me dar um exemplo de aprendizado de máquina versus ciência de dados na indústria de publicidade online. Hoje em dia, as grandes plataformas de anúncios todas possuem uma inteligência artificial que rapidamente determina qual é o anúncio que você tem mais probabilidade de clicar. Então, isso é um sistema de aprendizado de máquina, e isso acaba sendo incrivelmente lucrativo. Um sistema de inteligência artificial que recebe informações sobre você e sobre o anúncio e determina se você vai clicar ou não. Esses sistemas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e são sistemas de aprendizado de máquina que impulsionam a receita de anúncios dessas empresas. Ou seja, é um pedaço de software que está rodando. Por outro lado, eu também já realizei projetos de ciência de dados na indústria de publicidade online. Se a análise de dados mostrar, por exemplo, que o setor de viagens não está comprando muitos anúncios, mas que, se você enviar mais vendedores para oferecer anúncios para empresas de viagens, pode convencê-las a investir mais em publicidade.
Então, esse seria um exemplo de um projeto de ciência de dados e de uma conclusão de ciência de dados que leva os executivos a decidirem pedir para a equipe de vendas dedicar mais tempo ao setor de viagens. Portanto, mesmo em uma única empresa, você pode ter diferentes projetos de aprendizado de máquina e de ciência de dados, ambos podendo ser incrivelmente valiosos. Você também já ouviu falar de Deep Learning. Então, o que é Deep Learning? Vamos supor que você queira prever preços de imóveis. Você quer precificar casas. Então, você tem uma entrada que informa o tamanho da casa, o número de quartos, o número de banheiros e se ela foi recentemente reformada. Uma das maneiras mais eficazes de precificar casas, dado esse input A, seria alimentá-lo neste mecanismo aqui para que ele forneça o preço como saída. Essa coisa grande no meio é chamada de rede neural, e às vezes também a chamamos de rede neural artificial, para distingui-la da rede neural que está no seu cérebro. Então, o cérebro humano é composto por neuroníons. E quando dizemos rede neural artificial, é só para enfatizar que isso não é o cérebro biológico, mas sim um pedaço de software. E o que uma rede neural faz, ou o que uma rede neural artificial faz, é receber como entrada o A, que são todas essas quatro coisas, e então produzir como saída o B, que é o preço estimado de uma casa. Agora, em um vídeo opcional mais adiante nesta semana, vou mostrar para você com mais detalhes o que realmente é essa rede neural artificial. Mas toda a cognição humana é composta por neuroníons no seu cérebro transmitindo impulsos elétricos, enviando pequenas mensagens uns aos outros. E quando desenhamos uma imagem de uma rede neural artificial, existe uma analogia muito vaga com o cérebro, e esses pequenos círculos são chamados de neuroníons artificiais ou simplesmente neuroníons, que também transmitem sinais uns para os outros. E essa grande rede neural artificial é apenas uma grande equação matemática que diz, dado o input A, como calcular o preço B. Caso pareça que há muitos detalhes aqui, não se preocupe com isso. Vamos falar mais sobre esses detalhes depois. Mas o principal a se lembrar é que uma rede neural é uma técnica muito eficaz para aprender mapeamentos de A para B ou de entrada para saída. E hoje em dia, os termos rede neural e deep learning são usados quase como sinônimos. Eles significam o mesmo. Décadas atrás, esse software era chamado de rede neural, mas nos últimos anos, percebemos que Deep Learning era uma marca com um nome mais atraente. É por isso que, para o bem ou para o mal, esse é o termo que tem ganhado força. Então, o que redes neurais ou redes neurais tem a ver com o cérebro? Acontece que quase nada. As redes neurais foram originalmente inspiradas no cérebro, mas os detalhes de como elas funcionam são quase totalmente diferentes de como os cérebros biológicos funcionam. Então, na verdade, hoje em dia sou muito cauteloso ao fazer qualquer analogia entre redes neurais artificiais e o cérebro biológico, mesmo que exista uma inspiração vaga ali. Então, a inteligência artificial possui várias ferramentas diferentes. Neste vídeo, você aprendeu sobre o que são Machine Learning e ciência de dados, além do que é Deep Learning e o que é uma rede neural. Você também pode ouvir na mídia outros termos como aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço, modelos gráficos, grafo de conhecimento temporal e assim por diante. Você não precisa saber o que esses termos significam, são apenas ferramentas para que sistemas de inteligência artificial ajam de forma inteligente. Mas as ferramentas mais importantes que eu espero que você conheça são Machine Learning e ciência de dados, assim como Deep Learning e redes neurais, que são uma forma muito poderosa de fazer Machine Learning e, às vezes, ciência de dados. Se fossemos desenhar um diagrama de Venn mostrando como esses conceitos encaixam, ele parecer com isso. Inteligência artificial é um conjunto para computadores agirem de forma inteligente. Dentro da inteligência artificial, o maior subconjunto são as ferramentas de machine learning, mas a inteligência artificial também tem outras ferramentas além do machine learning, como alguns desses termos da moda, listados aqui embaixo. E dentro do machine learning,
A parte mais importante atualmente são as redes neurais ou Deep Learning, que é um conjunto muito poderoso de ferramentas para realizar aprendizado supervisionado ou mapeamentos de A para B, além de algumas outras coisas. Mas também existem outras ferramentas de Machine Learning que não são apenas ferramentas de Deep Learning. Então, como a ciência de dados se encaixa nesse cenário? Existe uma inconsistência em como a terminologia é usada. Pessoas dirão que ciência de dados é subconjunto da inteligência artificial. Outras dirão que inteligência artificial é subconjunto da ciência de dados. Depende de quem você pergunta. Mas eu diria que ciência de dados é subconjunto transversal de todas essas ferramentas, que utiliza ferramentas de inteligência artificial, machine learning e deep learning, mas também possui outras ferramentas que resolvem conjunto importante de problemas para gerar insights de negócios. Neste vídeo, você viu o que é machine learning, o que é ciência de dados e o que são deep learning e redes neurais. Espero que isso te dê uma noção dos termos mais comuns e importantes usados em inteligência artificial e que você possa começar a pensar em como essas coisas podem se aplicar à sua empresa. Agora, o que significa uma empresa ser boa em inteligência artificial? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo.